Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado e vim aqui hoje tratar de direito previdenciário com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você que está chegando ao canal agora, se inscreva nele, tá? Faça uma interação com o vídeo, dê um like, deixe um comentário, isso é muito importante para a gente aqui no YouTube, tá? Lembrando que eu trago vídeos geralmente sobre a proposta de perguntas e respostas com base nos questionamentos que vocês fazem aqui no canal, então façam questionamentos, isso é muito relevante também, tá? Pessoal, então, separei alguns temas para tratar com vocês hoje, vou começar pelo tema mais importante, tá? A gente está com problemas no pagamento de precatórios, tá? Fiquei muito chateado semana passada, né? Eu tomei alguns calotes sobre a perspectiva dos precatórios, né? O governo federal só pagou os precatórios dos idosos e dos doentes graves, né? Todos os demais precatórios, embora alimentares, né, de regra não foram pagos, tá? É certo que alguns foram pagos, né, mas a maioria não foi paga, tá? Sob o argumento de observância PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, né? Então o governo federal não pagou boa parte dos precatórios alimentares. Eu tinha precatórios de pacientes, de clientes com depressão, com doenças graves, embora não classificadas como doenças graves, né? Que não foram pagos, né? O governo está em calote e virou uma bola de neve, porque ano que vem a tendência é que o governo pague os precatórios desse ano, embora não seja certo, né? A gente tem um limite do teto de gastos que ninguém sabe qual é, ninguém sabe entender muito bem a sistemática, né? E o governo vai acumulando dívidas com precatórios, ou seja, além de todo o nosso sofrimento com o INSS, agora nós temos que lidar também com a inadimplência do governo federal, tá? Sob a perspectiva dos precatórios. Então sim, está tendo calote nos precatórios. Você que está preocupado, doutor, meu precatório era 2022, não foi pago agora, vai ser pago? A informação que eu tive do tribunal, dos tribunais na verdade, é que não vai ser pago esse ano, vai ser pago só ano que vem, né? E talvez ano que vem, a depender do teto de gastos. O governo está em calote, tá, com a Fazenda Pública. Pessoal, perguntaram para mim o que é audiência de conciliação. Olha, audiência de conciliação nada mais é do que uma audiência realizada com o propósito de obter a conciliação entre as partes, de modo a desjudicializar, ou seja, tirar do judiciário o conflito. Tá? Isso é uma audiência de conciliação. Geralmente todo processo tem uma audiência de conciliação, é o primeiro ato do processo, né? Fazer aquela audiência de conciliação para ver se as partes, né, entram em um acordo. A gente sabe que na grande maioria dos casos essas audiências são infrutíferas, né? Às vezes as audiências são até chatas porque a gente já antecipa, né, que não iremos ter um resultado favorável e por consequência as audiências acabam por não ter tanta utilidade assim. Mas a audiência de conciliação, a proposta é alcançar o acordo entre as partes, tá? Despacho de mero expediente. Despacho de mero expediente são todos os atos do juiz, né, que não são decisões nem sentenças, né, são atos ordinatórios, atos que se voltam ao impulsionamento do processo, né? Então, despachos é uma categoria muito vasta, né? Me perguntaram o que é despacho. Despacho pode ser tanta coisa, mas assim, é importante que você saiba, despacho não é decisão, despacho não é sentença, né? Embora às vezes você veja decisões dentro de despachos, né? Você tem despachos do juiz que na verdade ele está decidindo ali, mas a ideia do despacho é aquele ato sem tanto conteúdo, né? Aquele ato que impulsiona o processo, né? Então é mais ou menos isso, despacho, mas na prática existe uma confusão na utilização desse termo, tá? Aposentadoria especial, o que é isso? Doutor, o que é aposentadoria especial? A aposentadoria especial é aquela aposentadoria devida para as pessoas que trabalham em condições especiais, né? Por exemplo, eu trabalho numa indústria exposto a hidrocarbonetos. Eu tenho direito a uma aposentadoria no tempo reduzido, por quê? Porque essas pessoas elas têm problemas de saúde mais cedo. Aquela exposição aos hidrocarbonetos faz com que a pessoa desenvolva problemas de saúde
né? Então o legislador pensou, olha, já que ele vai ficar doente mais cedo, a gente vai garantir para ele uma aposentadoria mais fácil, né? Uma aposentadoria facilitada. E aí tem a aposentadoria especial, né? Que na verdade é a aposentadoria para aquela pessoa que enfrenta uma condição de exposição a agente químico, agente biológico, agente físico, né? Então essa é a ideia da aposentadoria especial, que sofreu algumas restrições com a reforma da Previdência, né? A gente sabia que antes a gente tinha a regra dos 25, 20, 15, agora a gente tem idade mínima, enfim, não vou entrar nesse meandro. Entenda o que é a aposentadoria especial. A aposentadoria para aquelas pessoas que trabalham em condições especiais, condições que colocam em risco sua saúde, né, sua segurança, enfim. Bico de papagaio dá direito à aposentadoria, doutor? Olha, bico de papagaio é um problema na coluna, né? E como qualquer outro problema, como eu já venho explicando aqui no canal, né, as doenças por si sós não garantem o acesso a benefícios previdenciários. O que vai garantir o acesso a benefício previdenciário é a incapacidade, ou seja, a impossibilidade de exercício da atividade laboral, ou seja, não consigo trabalhar. Tá? Se você não consegue trabalhar, você vai ter direito a um benefício, né? Seja ele assistencial, se você for baixa renda e não tiver contribuição, que é o BPC-Loas, né? Seja ele um benefício previdenciário, que é o caso de você trabalha, mas você não está mais conseguindo trabalhar, você ali tem a qualidade de segurado, mas está impossibilitado de continuar trabalhando. Nesse caso, você vai ter direito aos benefícios previdenciários, tá? Como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, e o auxílio por incapacidade permanente, conhecido como aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Prazo da perícia social. Geralmente, quando o juiz designa a perícia social, né, ele estabelece um prazo para a juntada do laudo, né, para a realização da perícia. Costuma ser de 30 dias, mas nem sempre esse prazo aparece, né? É claro que se você tem um processo de BPC-Loas e a perícia social está demorando, você tem que informar isso ao juízo, né? Informar ao juízo e solicitar um prosseguimento do feito, tá? É importante que você informe ao juízo e solicite o prosseguimento do feito, né? Mas não existe assim um prazo implícito para a entrega do laudo, né? O que existe geralmente é a definição pelo juiz do prazo que deve ser cumprido para a entrega desse documento, entendeu? Revisão do benefício, quanto tempo demora, doutor? Olha, a revisão do benefício é muito interessante, porque é uma ação que tramita sobre duas faces, né? A gente tem a questão da implantação do benefício revisado, que geralmente acontece na sentença, né? E a gente tem a questão do pagamento dos retroativos desses benefícios revisados, que geralmente acontece ao final do processo. E aí você tem que esperar o trânsito em julgado da ação, né, que se dá com o esgotamento dos recursos cabíveis daquela ação. Tá? Geralmente o INSS recorre até a segunda instância, né? O INSS recorre até a segunda instância e depois do recurso do INSS ser desprovido, você ter a vitória na segunda instância, você vai poder ter proveito a partir disso, né? Você vai poder executar os retroativos, que é a parte mais que envolve mais grana, né? São os retroativos. Você consegue, por meio dos retroativos, né, um ressarcimento financeiro substantivo, tá? Daquilo que não lhe foi pago indevidamente. Tá? Lembrando, revisão do benefício. Tem um prazo decadencial de 10 anos. Né? Esse prazo decadencial se dá a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício de aposentadoria, por exemplo. Né? E vamos supor que você receba uma aposentadoria em junho de 2023. Né? Você vai receber, o seu prazo decadencial vai começar, né, em junho, né, em julho, 1º de julho, e aí você tem que contar os 10 anos. Né? E esgotado esses 10 anos, você não pode mais pedir benefício. Muita gente vem para mim, doutor, me aposentei em 93, estou querendo revisar o meu benefício com base na revisão tal. Não tem direito, mas tem algumas normas, né, tem alguns regramentos específicos que você consegue sim revisar seu benefício sem aplicação do prazo decadencial. Mas são casos excepcionais. De regra, você aplica a decadência. Resultado da perícia, doutor. Quando sai esse resultado da perícia? Rapaz, o pessoal está me perguntando muito isso, né? Já é a segunda... Assim, falaram do prazo da perícia social, agora do resultado da perícia. O resultado da perícia,
ele é juntado aos autos, né, a partir da realização do ato pericial, geralmente 5 dias úteis no máximo. Eu costumo reclamar a partir da demora de 5 dias úteis ou mais. Tá? Se o resultado não for juntado, eu já costumo reclamar. Tá?